E aí, pessoal, tudo bem? Estamos com Direito Internacional e com um friozinho que chegando com tudo. Eu não sei vocês, mas eu tô cagada de frio. Hoje eu tô gravando a aula até num lugar diferenciado, né? Eu tô tentando pegar um pouquinho de sol aqui para tentar me esquentar enquanto a gente conversa na nossa aula de hoje. Pessoal, duas coisas já vou mencionar aqui no início da aula. Primeiro, a gente está chegando ao final do nosso conteúdo de Direito Internacional, então, na semana que vem, né, dia 9, eu acho que tinha ficado agendado para vocês me entregarem o trabalho sobre a proteção especial, que é uma quinta-feira. Na sexta-feira, que é o dia que a gente tem aula de Direito Internacional, a gente vai fazer a nossa segunda avaliação, que vai valer 10 pontos, ou seja, né, vai ser a nossa segunda nota no portal, e ela vai englobar todo o nosso conteúdo. O que, prof? Todo o conteúdo desde as aulas presenciais? Sim, tá? Eu vou considerando que vocês têm a possibilidade de fazer consulta, que a gente já fez avaliações isoladas dos conteúdos, as nossas últimas duas avaliações, eu reparti o conteúdo em dois, então, considerando que uma boa parte do conteúdo vocês já estudaram, a prova de agora, que vai valer 10, ela vai abranger, sim, todo o nosso conteúdo, inclusive o conteúdo que a gente finaliza na aula de hoje, e algumas questões também relacionadas à proteção especial dos direitos humanos, que é o trabalho que vocês deverão fazer e me entregar até na quinta-feira, tá? Segundo aviso, na semana passada, o colega José Redan avisou que a minha gravação, o meu áudio, ela estava com um chiado no fundo. Hoje eu estou usando esse, acho que é um microfone isso aqui, não sei se é só fone, mas acho que é um microfone também, para ver se melhora o áudio e que vocês consigam me ouvir de uma forma melhor e mais tranquila. Não sei se funcionou, pelos testes que eu fiz ainda ficava um ruído chato, né? Além da minha voz que já é um pouco enjoada, ainda ficava esse ruído no fundo. Então, se a utilização do microfone e do fone não ajudar e continuar o ruído, né? Depois eu vejo na aula, mas eu já peço desculpa e vou tentar verificar para poder passar na nossa próxima aula, uma aula mais tranquila e longe desse ruído, tá? Bom, então, dito esses comentários preliminares, a nossa aula, de fato, agora a gente começa a nossa aula de Direito Internacional. Tem material no portal, se vocês viram, na verdade, tem um monte de material que eu coloquei bastante coisa no portal. Tem alguns desses materiais, acho que são 3 deles, eu coloquei como leitura complementar. Não é obrigatória, por isso que é complementar, mas eu acho que é essencial que vocês, pelo menos, tomem conhecimento do que são essas leituras complementares, que são casos que se relacionaram com a Comissão Interamericana de Direitos Humanos e com a Corte Interamericana de Direitos Humanos, que envolve o Brasil. Então, são questões que o Brasil teve recomendações ou que foi condenado por alguma prática em razão de violação aos direitos humanos. E eu fui fazer um apanhado aí de questões em relação ao sistema de proteção dos direitos humanos que tem sido cobrado em prova, e eu até ia colocar no material de vocês, mas eu acabei me esquecendo. Mas eu achei uma questão de analista. Então, vejam bem que, geralmente, em direito internacional, como eu tenho mostrado para vocês, é cobrado em concursos mais elevados, promotor, defensor, juiz. E esse concurso me chamou a atenção, que era um concurso de analista. E caiu no tópico da questão, né, na questão em si, pedia em qual caso que foi julgado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, que tratava da questão do desaparecimento forçado de pessoas e que condenava o Brasil a adotar medidas legais de combate ao desaparecimento forçado. E aí tinha várias questões, dentre elas, alternativas, dentre elas, vocês vão encontrar como alternativa esses casos que eu pus para vocês no portal, sendo que a resposta correta do desaparecimento forçado é o caso da guerrilha da Araguaia do Gomes Lund versus Brasil,
que eu já tinha mencionado na aula para vocês também, que é esse caso específico, que foi um caso que foi levado à corte e que o Brasil foi condenado com base no desaparecimento forçado de pessoas, mas colocava nas alternativas também questões que tratavam de escravidão, de violência policial, que são justamente os casos que eu coloco no portal e considero importantes porque eles foram cobrados em um concurso público de nível analista, né? Então vejo que vocês poderão se deparar com esse tipo de conteúdo nos concursos públicos que vocês forem fazer. Além desses materiais complementares, eu coloquei um da Flávia Piovesan sobre ações afirmativas, direitos humanos e também a questão da proteção especial dos direitos humanos, e aqui sim eu acho que a leitura ela deve ser obrigatória, não só para conhecimento de vocês do nosso conteúdo de agora, mas também para auxiliar no trabalho que deve ser entregue na semana que vem, considerando que ações afirmativas elas são voltadas para essa proteção especial dos direitos humanos. Então eu acho que vai auxiliar no momento de vocês elaborarem o trabalho na semana que vem. Tá? E também tem o último material, então, que é os tópicos da nossa aula de hoje. Percebam que nos tópicos da nossa aula de hoje, literalmente eu coloquei tópicos, né? Então, vai exigir de vocês um pouco mais de atenção na aula e que vocês copiem um pouco mais as coisas que vão ser conversadas, porque em razão de um tempo e de alguns compromissos que eu assumi até com a URI, de elaboração de umas novas ementas de futuras disciplinas, eu acabei não tendo tempo de elaborar todo aquele material de apoio, colocando os principais conceitos, né? Então, eu optei por transformar o nosso material de apoio em tópicos. Mas, no momento, na parte inicial aí do nosso material de apoio, eu coloco a questão dos direitos humanos, né? São citações que eu retirei da minha dissertação do mestrado, que eu trabalho também a questão dos direitos humanos, para a gente entender o que são os direitos humanos. Vocês já tiveram a disciplina de direitos humanos, então com certeza já sabem que direitos humanos é muito difícil da gente conceituar, né? O que de fato é ou que são direitos humanos. Por quê? Porque a nossa análise conceitual, ela vai depender muito do momento que a gente está trabalhando ou conceituando os direitos humanos. Justamente porque os direitos humanos, eles não são considerados um conceito exato. Eles são considerados um processo. Direitos humanos, eles devem ser compreendidos como algo que sempre está em transformação, em mutação. O que era considerado direitos humanos há um tempo atrás, talvez hoje não seja mais, ou que a gente tenha mais direitos além dos considerados antigamente. Então, quando a gente pensa em direitos humanos, ou o que são os direitos humanos, a gente sempre tem que pensar que eles são algo em constante transformação e que por isso o conceito, ou o que de fato são, pode variar dependendo do momento em que se estuda e que se analisa os direitos humanos. Por isso que eu coloquei esses conceitos para vocês, que a gente vai fazer a leitura agora, que são conceitos que trazem essa essência, né? Que os direitos humanos sempre estão em movimento, não são estáticos, são dinâmicos, se alterando, se transformando na decorrência, na medida que a sociedade também vai se transformando. Eu começo com uma frase da Hannah Arendt, que ela diz: os direitos humanos não são um dado, mas um construído, uma invenção humana em constante processo de construção e reconstrução. Então, ela traz no conceito dela que direitos humanos sempre estão em construção e reconstrução, porque eles vão se transformando na medida em que a sociedade também vai se transformando. Coloquei também ali o conceito de Joaquim Herrera Flores, que é um doutrinador essencial para quem estuda direitos humanos, e ele vai no mesmo sentido e vai dizer que os direitos humanos são processos, ou seja, são resultados sempre
provisório de lutas que os seres humanos colocam em prática para ter acesso aos bens necessários da vida. Então vejo que o Joaquim Herrera Flores conceitua os direitos humanos como processos, também com essa ideia de movimento, de dinâmica e de transformação. Claro que não poderia deixar de fora o Norberto Bobbio, que ele vai nos dizer que os direitos humanos são históricos, ou seja, são nascidos em certas circunstâncias, caracterizadas por lutas em defesa de novas liberdades contra velhos poderes, nascidos de forma gradual, não todos de uma vez, nem de uma vez por todas. O que ele quer dizer com isso? Que os direitos humanos não surgem lá no nosso momento principal dos direitos humanos, que é no pós-guerra. Lá com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, não é ali que de fato surgem de uma vez por todas o que são direitos humanos. Ali a gente tem o nosso início da institucionalização do que são direitos humanos, mas eles estão em constante nascimento e renascimento, porque eles não nascem de uma vez só, eles nascem aos poucos, por isso que eles são históricos, eles levam em consideração o momento histórico para que seja conceituado o que são ou não os direitos humanos, tá? Então a gente começa a aula entendendo assim os direitos humanos. São direitos, claro, inerente à pessoa pela condição de ser humano, tanto que a gente é redundante em falar pessoa humana, para frisar que a condição de ser indivíduo, sujeito, já acarreta como consequência automática a garantia de direitos humanos. Agora, essa garantia do que sejam direitos humanos, e aí a gente vai precisar fazer uma análise de época para época, tanto que existem as dimensões que vocês devem ter estudado dos direitos humanos, que vai traduzir essa ideia de evolução dos direitos humanos, tá? E ali embaixo, então, eu coloco os tópicos, são 9 tópicos, que peço que vocês, antes de começar, a partir de agora, a aula, pausem, deem uma lida nos 9 tópicos para não se perderem, porque eu não vou ficar lendo os tópicos, eu vou tocar direto e aí vocês vão encaixando o conteúdo dentro desses tópicos, tá? Bom, começando por uma parte básica e que todos vocês com certeza já sabem, que é a questão do precedente do processo de internacionalização dos direitos humanos. Ou seja, quando que a gente começa a falar dessa ideia de direitos humanos em âmbito universal? A gente tem nosso primeiro precedente, que a gente já estudou até no início da nossa aula, das aulas de Direito Internacional, que é a Liga das Nações Unidas, que surge lá após a Primeira Guerra Mundial, trazendo ideais de paz, de segurança mundial e, de certa forma, de proteção do sujeito. Mas chega de uma forma um pouco mansa, a Liga das Nações Unidas, tanto que logo depois, um período depois, a gente tem aí o advento da Segunda Guerra Mundial, que exige uma transformação bem profunda nessa ideia de paz e de segurança mundial e principalmente da questão da proteção do indivíduo. Mas um primeiro precedente para se começar a pensar direitos humanos, a gente pode começar mencionando a Liga das Nações Unidas e logo depois a Organização Internacional do Trabalho, conhecida como OIT. A OIT também ela surge logo após a Primeira Guerra Mundial. E, inclusive, eu acho que há umas 2 aulas atrás, eu mencionei que a OIT, ela surge depois da Primeira Guerra Mundial, em 1919, a OIT surge, e ela vem num sentido de promover os padrões mínimos de trabalho e de bem-estar para os trabalhadores, E o que eu mencionei nas 2 semanas atrás é que a ONU, ela vem só lá em 45, e depois que a ONU nasce, a OIT, que é anterior à ONU, passa a integrar a ONU. Então, hoje a OIT ela é compreendida como um órgão especializado da ONU,
estrutura da ONU, mas ela é anterior à ONU, né? Isso vocês precisam ter clareza. A OIT surge em 1919, a ONU em 45, mas depois que a ONU surge, a ONU vai lá, pega a OIT e coloca a OIT dentro da estrutura da ONU, tá? E aí, então, a gente tem primeiro a Liga das Nações Unidas, então, depois a gente tem a OIT, depois da Segunda Guerra Mundial, nesse período de pós-guerra, a gente tem a tão importante Nações Unidas, por meio da Carta da ONU, que a gente teve uma aula só para trabalhar alguns aspectos das Nações Unidas e da Carta da ONU, que é um diploma importante e fundamental nessa ideia de internacionalização dos direitos humanos. Vocês lembram que lá nas nossas aulas iniciais de DIP, a gente classificou o DIP clássico e o DIP contemporâneo. No clássico, a gente elenca a Liga das Nações Unidas, a OIT, porque no clássico a gente tem o Estado como sujeito do direito internacional, mas se começam a aparecer outros sujeitos no direito internacional, como as organizações internacionais, que é o exemplo clássico da OIT, que surge lá nesse momento de transição aí do direito internacional. E depois a gente tem um conceito mais aprofundado de direito internacional contemporâneo e que começa a se transformar depois da Segunda Guerra Mundial, quando a gente tem a Carta da ONU e 3 anos depois da Carta da ONU, a gente tem a famosa Declaração Universal dos Direitos Humanos. E a partir de então, a gente passa a considerar não só Estado e organizações internacionais como sujeitos do direito internacional, mas também os indivíduos por meio dessa ideia de proteção dos direitos humanos que são devidos aos indivíduos em âmbito internacional e universal, a todos, né, todos os indivíduos que fazem parte aí da nossa comunidade internacional, tá? Então, nos precedentes, o que vocês precisam anotar? Liga das Nações Unidas, OIT, Nações Unidas, que é por meio da Carta da ONU, e a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que vem 3 anos depois da Carta da ONU, ou seja, né, ela vem em 1948. O que é importante vocês visualizarem? A Carta da ONU ela é muito importante e ela faz algumas menções à ideia de proteção dos direitos humanos, mas ela não se aprofunda em conceitos ou em direitos do que seriam esses direitos humanos ou como vamos protegê-los. A Carta das Nações Unidas ela não se aprofunda nesse aspecto de tratar detalhadamente sobre os direitos humanos. E é por isso que 3 anos depois surge a necessidade da criação da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Ou seja, a Declaração Universal dos Direitos Humanos ela vem como complemento essencial à Carta da ONU. Ela vem abranger de uma forma mais aprofundada e específica essa proteção que tanto se fala que é a proteção dos direitos humanos. Vocês devem ter, com certeza, já estudado, visto isso nas aulas de direito e de direitos humanos, mas aqui eu quero que fique claro para vocês que a gente tem a Declaração Universal dos Direitos Humanos como a nossa proteção internacional global dos direitos humanos. Então, o primeiro diploma que vem trabalhar de uma forma concisa, não, de uma forma específica, que vai se adentrar de fato nas questões relativas aos direitos humanos, é a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948. Por isso que ela é considerada o nosso sistema de proteção internacional global, porque ela vem para abranger todos os estados e todos os indivíduos da face da Terra. Então, ela é global, ela alcança todos de forma geral. Só que, quando a gente tem a Declaração Universal dos Direitos Humanos, e isso muito bem vocês já devem saber, a gente precisa, junto com ela, de mecanismos para poder fazer valer aqueles direitos. Ou seja, a gente precisa da operatividade técnica e
jurídica a todos aqueles direitos que são previstos na Declaração Universal dos Direitos Humanos. E por isso, depois da declaração, a gente tem 2 pactos que são importantíssimos e fundamentais para se concretizar e se efetivar os direitos que vêm previstos, então, na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Que pactos são esses? Com certeza vocês devem saber. O Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, então, Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, e o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Esses 2 pactos, o dos direitos civis e políticos e econômicos, sociais e culturais, vocês precisam compreender como se eles estivessem de mão dadas com a Declaração Universal dos Direitos Humanos. A gente tem a Declaração Universal como nosso pilar fundamental para garantir, proteger e trabalhar especificamente com a questão dos direitos humanos, só que junto dela, como se fosse de mãos dadas, a gente tem esses 2 pactos que vão dar efetividade, vão concretizar o que a Declaração Universal dos Direitos Humanos diz, garante. Então, quando a gente pensa em sistema de proteção global dos direitos humanos de forma a abranger todos os indivíduos e todos os estados em escala global, sem especificar, mas todos de forma genérica são abrangidos, a gente pensa nesses 3 diplomas jurídicos: na Declaração Universal dos Direitos Humanos, no Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos e no Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, tá? Então, a nossa estrutura normativa dos direitos humanos em âmbito global abrange esses 3 diplomas jurídicos, a declaração juntamente com esses 2 pactos, tá? Esse é o sistema global, abrange o todo de forma genérica, de forma abstrata. Mas ao lado desse sistema global, a gente já sabe muito bem que foi mencionado como trabalho para vocês, a gente tem um sistema especial de proteção dos direitos humanos, que a gente vai trabalhar um pouquinho agora nessa parte inicial, para que vocês consigam desenvolver o trabalho de vocês de uma forma mais clara, né? Acho que é importante a gente ter uns conceitos básicos e fundamentais para que vocês consigam desenvolver o trabalho de vocês da semana que vem, porque vocês não vão fazer o trabalho descarregando informação só sobre a convenção ou lendo os artigos da convenção, porque não é isso que eu quero, não é isso que eu vou avaliar como principal, né? Vocês precisam entender o conceito, a contextualização das convenções e qual é a finalidade dela, como que ela surge e como que ela aparece dentro desse nosso direito internacional. Mas antes de chegar lá, eu coloquei ali um aspecto que eu acho que é importantíssimo para quem pesquisa, para quem estuda direitos humanos, para todo mundo que vai fazer um trabalho sobre isso, que defende, que estuda os direitos humanos, precisa compreender a ideia de relativismo e universalismo cultural. Direitos humanos está entrelaçado a essas 2 teorias. E para quem estuda direitos humanos, precisa saber, precisa estudar, precisa conseguir não só opinar, mas defender com argumentos o que são os direitos humanos, a importância e o alcance deles em direito internacional. E vocês só vão conseguir fazer isso entendendo o dilema, que é bastante complicado, que é relativismo versus universalismo, que eu acho que vocês também já estudaram, já que é a base para se falar em direitos humanos. Então eu vos pergunto, o que é a teoria relativista dos direitos humanos? A teoria relativista dos direitos humanos vai nos dizer o quê? Em essência, que as culturas, que os meios morais de cada sociedade devem ser respeitados. Então, cultura e concepção moral de cada sociedade deve ser respeitado, de modo que não existe uma cultura universal
e não existe uma moral universal. Por isso que é relativismo, é relativo o que se pensa sobre cultura, é relativo o que se pensa sobre moral e, como consequência, os direitos humanos são relativos também. Eu coloquei aqui uma frase que, na verdade, eu acho que eu não coloquei no material, mas eu vou lê-la devagar para quem quiser anotar a respeito do relativismo. Vejam só. O pluralismo cultural impede a formação de uma moral universal, tornando-se necessário que se respeitem as diferenças culturais apresentadas por cada sociedade. Ou seja, eu vou ler mais uma vez agora um pouco mais rápido. O pluralismo cultural, ou seja, a diversidade de culturas que existem pelo mundo, impede a formação de uma moral universal, tornando-se necessário que se respeitem as diferenças culturais apresentadas por cada sociedade. Isso quer dizer o quê? Que se a gente tem um universo de cultura mundo afora, se a gente for pensar só no Brasil, a gente já encontra um universo de cultura que é difícil, às vezes, de dialogar, imagina em âmbito mundial. Então, quem vai dizer que cultura prevalece, que moral prevalece? Pela concepção relativista, todas deveriam prevalecer, deveriam ter liberdade e independência de fazer prevalecer dentro da sua sociedade aquilo que considera correto e, portanto, aquilo que se entende por direitos humanos. E aí a gente tem uma questão que sempre foi muito polêmica, em especial as feministas, para quem estuda a questão do feminismo, que é a questão da clitorectomia, eu acho que é assim que se diz, que é a questão da mutilação, a mutilação feminina na cultura oriental, que muito é criticada como violação aos direitos humanos. E aí a gente tem que parar para pensar, não estou dizendo que os direitos humanos devem ser relativistas, mas a gente tem que parar para fazer uma reflexão que os direitos humanos, quem inventou? A cultura ocidental. Então foi o Ocidente que trouxe a noção dos direitos humanos, de modo que toda vez que a gente faz um choque de cultura para trabalhar direitos humanos, o nosso choque vai ser Ocidente, Oriente, justamente porque as nossas culturas e concepções são muito diferentes. E no nosso ponto de vista ocidental, o Oriente tem muito mais violações aos direitos humanos que nós. E é por isso mesmo que o Oriente é a corrente mais forte que vai defender a teoria relativista dos direitos humanos, para que a cultura deles, a moral deles, seja levada em consideração e não só a nossa, que é a ocidental, mãe e pai da ideia dos direitos humanos. O universalismo, por outro lado, como o próprio nome diz, e a contrário senso da teoria relativista, vai dizer que precisa ter um padrão mínimo de dignidade. Não importa a cultura dos povos. O mínimo de dignidade que cada sujeito, indivíduo, deve ter direito está acima de qualquer cultura que possa ofender esses direitos mínimos. É como se fosse a ideia daquele mínimo existencial, núcleo essencial que cada sujeito deve ter direito pela simples condição de ser um indivíduo, um sujeito na sociedade, e nenhuma cultura pode violar essa essência mínima. Essa é a ideia do universalismo, um mínimo de dignidade a todo e qualquer indivíduo na face da Terra. Vocês já sabem que a nossa Declaração Universal dos Direitos Humanos adotou a teoria universalista. Claro, ela ainda diz que os direitos humanos são universais. Então, de acordo com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, a teoria que se adota é a teoria universalista, porque eles são considerados universais. Mas eu acho que não é porque a declaração diz que a gente tem que baixar a cabeça e concordar que sem fazer essa reflexão, que eu acho que tem ganhado espaço cada vez mais, que é pensar o lado cultural.
Até que ponto a gente impõe uma cultura e impõe o que é correto, tendo em vista o nosso lado, em detrimento do lado deles, que é o Oriente. Não é fácil, é um debate bem profundo e exige uma análise bem cautelosa e que eu acho que a gente deve parar um pouco para fazer esses tipos de reflexão também. E aqui, só abrindo um parênteses bem importante, a gente tem, além do relativismo e do universalismo, uma corrente que é defendida pelo Boaventura de Souza Santos, também um pai dos direitos humanos, né, que todos deveriam, pelo menos alguma vez na vida, ler um livro ou um texto do Boaventura de Souza Santos. E o Boaventura, ele não é nem da corrente relativista, nem da universalista. O Boaventura ele vai defender uma concepção multicultural dos direitos humanos. Eu tenho o texto que ele vai trabalhar isso para uma concepção multicultural dos direitos humanos. Para quem tem interesse, é só me avisar que eu encaminho já de imediato para vocês. O Boaventura, o que ele vai dizer? Ele vai apostar num diálogo entre as culturas para conseguir se chegar num mínimo comum de dignidade, que seja compreendido por todos. Dito de outra forma, o Boaventura vai dizer que os direitos humanos, ok, eles devem ser compreendidos como universais, mas essa ideia de universal não pode ser o ponto de partida. Ou seja, eu considero isso como direitos humanos e os direitos humanos são universais. Ele vai dizer ao contrário que essa ideia de universalidade dos direitos humanos deve ser o ponto final. No início, a gente precisa abrir espaço para diálogos entre culturas. E aí que entra a ideia do multiculturalismo. Fazer um diálogo, o que a gente sabe que é muito difícil, mas fazer um diálogo entre as diferentes culturas para que por meio desse diálogo todas tenham oportunidade de falar, de opinar, de demonstrar sua cultura, o lado moral da sua sociedade, o direito da sua sociedade e por meio desse diálogo internacional conseguir extrair elementos de dignidade que sejam comum a todas as culturas. E a partir desse diálogo de diferenças, a gente chegaria então à ideia de direitos humanos universais. Então, Boaventura ele vai defender essa concepção multicultural dos direitos humanos, defendendo que eles são universais no seu final, depois de um diálogo entre as culturas. Não deveriam ser universais desde o início, desprezando toda essa teoria do relativismo que vai levar em consideração os aspectos culturais e morais de cada sociedade, tá? Então, até aqui a gente fez uma análise meio geral, né, sobre os direitos humanos, quais foram os precedentes, o que forma de fato o nosso sistema global de direitos humanos, que é a declaração, juntamente com os 2 pactos que vêm com ela, e junto disso a gente ainda tem o sistema especial de proteção dos direitos humanos, que é então que a gente vai começar a falar um pouquinho agora, para que vocês possam, então, desenvolver o trabalho de vocês com uma clareza melhor. Bom, o que eu disse desde o início da aula de hoje? Que a Declaração Universal dos Direitos Humanos e os 2 pactos que vêm com ela, eles são de nível global e consideram o indivíduo de forma geral e de forma abstrata. Se a gente for fazer uma leitura da Declaração dos Direitos Humanos, vocês vão perceber que a gente tem terminologias como todo, ninguém, nenhum, ou seja, a gente não especifica o sujeito pelas suas características ou o grupo desses sujeitos pelas suas particularidades. A gente generaliza o sujeito, é um sujeito abstrato, é um sujeito geral. Por isso, mais uma vez, que nesse sistema da Declaração Universal dos Direitos Humanos e dos 2 pactos, a gente usa esses termos gerais, todo, nenhum, ninguém, sem especificar nenhuma pessoa ou nenhum grupo.
Isso surge nesse momento porque é um momento que se tem muita violência e repressão ainda contra a ideia da diferença. A gente nessa época, sai do nazismo que repudia a questão da diferença. Então, se tem um certo temor em já positivar essa questão da diferença nesses textos. Então, a primeira ideia é trazer a ideia de igualdade formal, que a gente já estudou em constitucional. É tratar todo o indivíduo de forma igual, todo o indivíduo detentor dos direitos humanos. Mas, com o passar do tempo, a gente começa a perceber que tratar o indivíduo de forma geral, de forma abstrata, protege, claro, mas é insuficiente porque deixa de prever direitos, de prever proteções que seriam específicas de determinados grupos, que são os grupos vulneráveis da sociedade. Então, proteger de forma igual todos, às vezes não é suficiente para de fato proteger. É preciso um olhar diferenciado, afinal as pessoas e os grupos são diferenciados. Então, a gente precisa um cuidado especial para cada grupo, para cada indivíduo. E aí que surge o sistema especial de proteção, que é o trabalho que vocês deverão fazer. O sistema especial de proteção, ele vem tutelar e proteger os vulneráveis, pessoas que precisam de um olhar específico devido à sua condição na sociedade. Então, no sistema especial de proteção, a gente não considera mais o sujeito como genérico e abstrato. A gente considera o sujeito como especificidade, né? Ou seja, em suas características essenciais. Ele levando em consideração idade, gênero, raça, ou seja, características e especificidades daquele sujeito e como consequência do grupo a que aquele sujeito pertence. Isso vem de uma ideia de igualdade material e igualdade como reconhecimento, que a gente já estudou também em direito constitucional. A ideia de defender a questão da diferença, que a diferença seja reconhecida e respeitada como igual, e que, portanto, a gente deve, em nome da lei, tratar os desiguais de forma desigual, garantindo a igualdade material nesse caso. Então, se a gente for pegar num panorama geral e se vocês se depararem com uma questão para desenvolver o princípio da igualdade com relação aos direitos humanos, o que vocês precisam ter claro na visão de vocês? Que a Declaração Universal dos Direitos Humanos, ao considerar o sujeito genérico e abstrato, ela vem garantir a igualdade formal. Todos são iguais. Por outro lado, o sistema especial de proteção, por caracterizar, individualizar cada sujeito e, como consequência, cada grupo que esse sujeito está inserido, ela vem concretizar, o sistema especial vem concretizar a igualdade material e a igualdade como reconhecimento. E aí que a gente tem questões de discriminação racial, de combate à discriminação e violência contra a mulher, crianças, idosos, refugiados. Então, são vários grupos vulneráveis que precisam de um tratamento diferenciado para que eles sejam reconhecidos e protegidos no plano internacional. Então, esse é o trabalho que vocês deverão fazer dentro dessa ótica de desigualdade desses grupos para que eles de fato sejam reconhecidos e respeitados nessa ideia principal dos direitos humanos. Essa ideia de igualdade, reconhecimento e diferença, ela ocorre por meio de duas estratégias principais, que são as estratégias do direito internacional. Essas duas estratégias de igualdade, de reconhecimento e de diferença é a estratégia repressiva punitiva e a estratégia promocional. O que é a estratégia repressiva punitiva? A repressiva punitiva, ela tem como principal objetivo punir e eliminar a discriminação.
como o próprio nome diz, repressiva punitiva. Então, o principal objetivo é combater a discriminação, combater punindo a discriminação. Só que a gente muito bem sabe que só combater punindo a discriminação, ela é boa, ela é de certo modo eficaz, mas ela é insuficiente para que a gente consiga de fato trabalhar com ideias de igualdade, de reconhecimento e de diferença. Então a repressiva, no momento que ela só pune, que ela só proíbe a discriminação, ela se torna insuficiente para promover a ideia de igualdade. Punir é necessário, mas não é suficiente para concretizar a igualdade. Por isso que a gente tem a segunda estratégia, que é a estratégia promocional. Como o próprio nome diz, estratégia promocional, ela tem como objetivo principal promover estratégias, promover ações que vão fomentar a igualdade. Então, de um lado, eu puno a discriminação, eu impeço por meio de repressão a discriminação e, por outro lado, eu crio programas que vão fomentar e concretizar a igualdade. Qual é a principal lógica de ter essas duas estratégias trabalhando juntas? Não só a punitiva, não só a promocional, mas as duas atuando juntas no direito internacional. Quero que vocês anotem o que eu vou dizer agora. A proibição da exclusão não resulta automaticamente na inclusão. A proibição da exclusão, ou seja, a repressiva punitiva, você proibir, vedar a discriminação, não resulta automaticamente na inclusão. O que isso quer dizer? Que é preciso que as duas trabalhem juntas. É preciso que, de um lado, eu combata por meios repressivos e punitivos a discriminação, para evitar que essa conduta se repita, claro, né? No momento que eu puno, no momento que eu reprimo um sujeito por praticar discriminação, eu impeço que outros façam ou incorram do mesmo modo, porque sabem que vão sofrer um tipo de repressão. Então, eu evito a discriminação por meio de punição e repressão. Mas, aliada a isso, eu fomento a igualdade por meio de ações. Eu incentivo a igualdade. Eu busco dar espaço para essas pessoas que estão sendo descriminalizadas. Tá certa a frase. E aí a gente tem dois exemplos bem clássicos que eu posso dar e já ajudando aí para quem vai fazer o trabalho do sistema especial, que é da Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial e a da eliminação de todas as formas de discriminação contra a mulher. Esses dois diplomas internacionais de proteção especial, eles prevêem nas suas convenções a possibilidade de discriminação positiva, ou seja, a possibilidade de ações afirmativas, que são aqueles programas que vão oferecer um tratamento diferenciado para esses grupos. Então, vocês que vão pesquisar sobre discriminação racial, sobre o combate de discriminação contra a mulher, já saibam que as próprias convenções admitem a discriminação positiva como forma de inclusão, como forma de fomentar e de concretizar o que a gente tem por igualdade material e igualdade como reconhecimento hoje. Por isso também eu coloquei aquele texto de leitura obrigatório no portal, que é o da Flávia Piovesan, que vai trabalhar ações afirmativas, direitos humanos e essa ideia de pano de fundo, que é a questão da proteção especial dos direitos humanos. Bom, pessoal, esse bloco da aula eu finalizo aqui, que são questões gerais, conceituais, para principalmente auxiliá-los na elaboração do trabalho. Não sei se já começaram, se não começaram ainda. Acho que tem gente que nem viu o vídeo porque ainda não me mandou o trabalho que vai fazer. Estou até agora esperando, mesmo que já tenha passado o prazo, que era até ontem. Então, quem está vendo a aula de hoje e não me enviou, peço que, por favor, me envie, justifique o atraso e me envie o grupo, mas essa parte inicial foi feita mais
para conceituar alguns elementos principais, para vocês refletirem sobre algumas questões essenciais aos direitos humanos e, claro, né, para dar aí um pontapé na elaboração do trabalho de vocês. Que, como eu disse, eu não quero que vocês cheguem na quinta-feira despejando o artigo tal diz isso, o artigo tal, porque se fosse para ler, eu enviava a convenção para vocês e cada um lia todas as convenções, né? Não é isso que eu quero, não quero que vocês leiam as convenções, eu quero que vocês apresentem uma ideia de contexto, o que é essa convenção, que faz parte do sistema especial, quem protege, que grupo vulnerável protege, como que protege, que tipos de medidas podem ser adotadas, ou seja, ações afirmativas que podem ser adotadas para esse grupo específico. O Brasil ratificou? Quantos países ratificaram? Então, essas são questões fundamentais e centrais que vocês deverão trazer na semana que vem. Beleza? Na próxima aula, ou seja, agora, no nosso próximo bloco, a gente vai falar sobre a estrutura regional dos direitos humanos. Ou seja, a gente sai do global e já se subentende que o global é tudo isso que a gente estudou até agora. Global engloba tanto o sistema da Declaração Universal dos Direitos Humanos, aliado aos 2 pactos, juntamente com o sistema especial de direitos humanos que vai levar em consideração o indivíduo nas suas características. Ele é global porque tanto a declaração, os pactos e todas as convenções especiais, elas têm abrangência no mundo inteiro, em toda a sociedade internacional. Ao contrário, como a gente vai ver no bloco que vem, agora no nosso próximo bloco, a estrutura regional. A regional não abarca toda a sociedade internacional, mas abarca as regiões específicas, e aí a gente vai se aprofundar um pouco melhor no bloco que vem, que eu espero vocês.